Oi pessoal, nessa aula a gente vai falar de circunferência. Isso daqui não está no livro de vocês, tá? Bom, circunferência, vocês sabem, é essa curva aqui, ela não é um polígono, tá? Ela tem um centro, que é esse A, e ela tem um raio, que é a distância do A, que é o centro, até a borda da circunferência. Então, qualquer segmento que eu traçar aqui do centro até a borda, a gente tem o raio da circunferência. Tá? O diâmetro é um dobro do raio. Então, se eu pegar duas vezes essa distância, eu tenho o diâmetro. Para saber qual é o diâmetro, eu traço um segmento que vai de uma ponta de uma borda até a outra, sempre passando pelo meio. Quando ele não passa pelo meio, por exemplo, aqui, esse daqui a gente chama de corda da circunferência, tá? Que é um segmento que vai de uma ponta, de uma borda a outra, sem passar pelo centro. Passou pelo centro, ele se chama diâmetro, ok? Quando a gente compra uma bicicleta, que vem escrito lá, ela tem aro 26, significa que a distância dessa ponta de uma extremidade até a outra, ou seja, o diâmetro do pneu, ele é 26 polegadas, tá? Então, se eu passar um segmento de reta, que é uma reta, que seja medir de uma ponta a outra, passando pelo centro do pneu, a gente tem a medida do aro dele, que é medida em polegadas. Cada polegada é 2,54 centímetros, então significa que ele vai ter 66 centímetros aproximadamente aqui de diâmetro esse pneu. Tá? Esses aqui são os raios da bicicleta, só que eles são os raios que vão até o aro aqui. Ó. Então, esse raio não é 13. O que seria 13 é do centro até o final do pneu aqui. Tá? Beleza. Vamos continuar aqui. Circunferência ou círculo? Existe uma discussão a respeito disso e são coisas diferentes. Circunferência é esse à esquerda e círculo seria esse à direita. Qual que é a diferença dos dois? Quando a gente fala de circunferência, a gente está falando da borda. Quando a gente fala de círculo, a gente está falando de todo ele. Tá? Para a gente vai fazer diferença? Não, não vai fazer diferença. Então, pode chamar de círculo e circunferência que não tem problema. Tá? A única coisa que você não pode confundir é achar que isso é um polígono, porque polígono é formado apenas por segmentos de reta. Ok, vamos para o GeoGebra construir algumas coisas lá. Estou aqui no GeoGebra, vou ocultar isso e vou mexer com a ferramenta círculo, circunferência. Aqui no GeoGebra ele chama de círculo. A gente vai trabalhar com essa, círculo, dado centro e um de seus pontos, dado centro e raio, e também com esse compasso aqui. Tá? Então, primeiro aqui, círculo, dado centro e um de seus pontos. Selecione o centro e depois um ponto do círculo. Selecionei o centro, trouxe o mouse sem clicar em nada, ele vai aumentando o círculo, circunferência. Clico aqui, pronto, está aqui o tamanho da minha circunferência. Se eu quiser aumentar ou diminuir, eu mexo aqui. Se eu quiser arrastar para lá e para cá, e se eu quiser pegar ela inteira, eu pego aqui na borda e arrasto para lá e para cá. Tá? É assim que se constrói uma circunferência com tamanhos aleatórios. Se eu quiser construir uma circunferência com um raio específico, selecione o centro e depois digite a medida do raio. Selecionei o centro, vou digitar a medida do raio. Quero raio 3. 3 unidades de medida. Está aqui. Qual que é a diferença dessa para essa? Essa daqui eu consigo modificar. Essa não, porque o raio é 3, então está definido, não vai mexer. E a outra coisa que também, eu vou construir primeiro aqui um segmento. Ok, construir um segmento. Suponha que você está fazendo a construção e você quer uma circunferência que tenha esse raio aqui. Ó. Bom, você poderia pegar a própria circunferência, né? Círculo dado centro e construir em cima dele. Seria uma opção, não vou fazer isso. Eu vou usar essa outra aqui, ó, compasso. Selecione um segmento ou dois pontos. Então, se eu quiser o compasso, ele é para medir a abertura. Então, eu quero uma circunferência daqui para cá.
Então, ele me construiu a circunferência com esse raio. E daí eu coloco ela em algum lugar. Tá? Tá aqui a minha circunferência. Ela também não vai mexer. O que vai mexer, deixa eu deletar essa e essa outra para ficar mais fácil para a gente enxergar. Esse era o centro da anterior. Se eu quiser modificar ela, eu posso só vir aqui e modificar o meu segmento. Ela é dependente desse segmento. Tá? Uma coisa legal que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, se eu colocar um ponto sobre ela, eu consigo animar esse ponto. E ele vai ficar rodando aqui nessa circunferência. Para parar ele, eu clico aqui. Para continuar, eu clico de volta nele. Posso mexer ele como eu quiser e posso construir coisas sobre ele também. Construir daqui para cá. O que vai acontecer? Ele vai ficar esticando esse segmento toda hora. Beleza, é isso. Aqui a gente conseguiu construir algumas circunferências. Aos poucos eu vou mostrando para vocês as ferramentas, para que no final vocês saibam mexer em tudo isso daqui. Até a próxima aula.